Olá, meu povo lindo do Senhor Jesus, passando aqui para compartilhar mais uma palavra. E a palavra que eu deixei hoje aí está no livro de Juízes, no capítulo 6, versículo 24, que vai falar assim: Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: o Senhor é paz. E até hoje o altar está em Ofra dos Abiezer, que no caso que é da família do Abiezer, dos Abizeritas. Gente, essa palavra eu estava estudando aqui, é maravilhosa demais e assim, dá várias pregações assim de horas. Então vamos tentar aqui resumir um pouquinho para ver se a gente consegue chegar. Mas eu quero trazer lições aqui valiosas demais pra gente, sabe? Então eu quero compartilhar aqui fazendo uma leve introdução aqui pra gente entender mais ou menos por que ele chegou a construir esse altar aqui com o nome de O Senhor é a Paz, é paz. E começa assim: essa frase de encorajamento que Gideão recebeu do Senhor marcou para sempre a vida dele e também a nossa vida. Esse é o versículo mais famoso do livro de Juízes. Quase todos nós gostamos de usar essa frase: o Senhor é contigo, varão valoroso, para encorajar as pessoas. Porque eu quero começar a compartilhar disso. Vocês estão entendendo nada, mas como é que pode Deus falando que vai construir um altar e me vem com uma frase de varão valoroso? Porque, gente, realmente Deus, ele vê na gente características que até mesmo nós desconhecemos. Porque realmente Deus nos conhece na essência, no profundo, no oculto, no escondido, de lado, de frente, horizontal, medial, vertical. Deus conhece a gente de todos os lados, oposto, frente, costa. Ele sabe a essência, porque ele sabe desde a construção sua. Então, você não é desconhecido para Deus. Não adianta você tentar forjar ser alguma coisa diante de Deus, porque não tem como. Não tem como, uma vez que ele te fabricou, uma vez que ele te fez. É igual o fabricador, a pessoa que fabrica qualquer produto. Como é que eu vou questionar com ela essa borracha? Se ela é feita disso ou daquilo? Se eu não fiz, eu não sei de onde vem, qual é a essência, qual é os produtos que foi usado para a fabricação disso. Agora, quem construiu vai me falar detalhadamente como foi que ele fez, qual foi o material, como o custo, o que vale, o que não vale. Entende? Então é isso, não tem como. E aqui eu quero compartilhar com vocês aqui no capítulo 6 de Juízes, mas começando aqui do 11, para a gente começar a entender o que está acontecendo aqui. Então, o Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás. Quem era Joás, meu filho? Quem era Joás? Quem era da família de Abiezer, filho, e o seu filho era quem? Gideão, justamente esse que construiu o altar para o lugar de paz. Então é para vocês entenderem. Estava malhando, o que ele estava fazendo? Malhando o trigo no tanque de pisar uvas, escondido, para que os medianitas não o encontrassem. Olha só, ele estava malhando ali o trigo e escondido para que os medianitas não encontrassem. Mas por que ele estava fazendo isso? Aí o Senhor estava observando. Ele estava ali debaixo da árvore ali, ó, debaixo de um carvalho, e só observando ele fazer aquilo ali, ele malhar o trigo ali escondido para que os medianitas não vissem, né? E o que acontece ali de repente? Quando ele estava malhando, então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse. Ele não havia percebido, pelo que entendo aqui na palavra, que ele estava sendo observado. E quantas vezes nós vivemos assim durante o dia? Deus está nos vendo e a gente esquece que a gente está sendo observado, porque a Bíblia fala que os olhos do Senhor estão sobre toda parte do mundo. Você nunca está só. Você sempre está sendo observado. Sabe, tem aquela placa, sorria, você está sendo filmado?
É tipo assim, cuidado, você está sendo filmado e observado pelo seu criador para piorar ainda. Então, quando a gente vai fazer alguma coisa errada, a gente tem mania de olhar para um lado, para o outro, para ver se de repente vai ser observado, mas você tem que olhar assim, ó. Porque por mais que não tenha ninguém aqui, tem alguém lá no céu te vendo. E desse aí, ó, ninguém fode. Tá tudo anotadinho lá na hora. Ai, é, Jesus, é isso aí, vamos lá. Ai, gente, é engraçado, mas é verdade. Então, ele pega e se apresenta, viu? Que ele estava ali tão preocupado de estar escondido ali, malhando aquele lagar para os inimigos não verem. Então, ele falou, se apresentou. E pega e fala assim, o anjo do Senhor apareceu a ele e disse. Aí já chega com uma característica vibrante, assim, para fortalecer ele. Fala assim mesmo, ó, você é corajoso e o Senhor está com você. Nossa, que coisa para fortalecer, né? Você imagina que a pessoa tá malhando um lagar e você pega uma pessoa assim, um anjo do Senhor te aparece e fala para você que você é corajoso, que você é forte e que Deus está com você. Você animaria, né? Mas aí a gente vê o que a resposta dele, Gideão responde assim, se o Senhor Deus está conosco, com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram, que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele pergunta para o anjo. Ele nos abandonou e nos entregou às medianitas. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão. Ele não pede, ele ordena. Ele fala assim, vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos medianitas. Sou eu que está falando e mandando que você vá. Gente, aí ele pega e fala assim, Senhor, como posso libertar os medianitas? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés. E eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor disse, você pode fazer isso porque eu o ajudarei. Ai, que maravilha, Deus. Ele fala e Deus dá uma palavra. Ele falava e Deus, pá, moço, levanta. Vinha com uma palavra de vigor. Eu estou junto com você. Eu ajudarei. Você esmagará todos os medianitas como se eles fossem um só homem. Aí, gente, eu vou falar, é só Deus mesmo para poder falar isso pra gente. Por quê, Carolina? Porque, gente, os medianitas eram somente 135 mil homens de batalha. Só isso, gente, 135 mil homens para ele vencer. E detalhe, quantos eles eram? Gideão ali, juntamente com ele, eram 32 mil homens para lutar com 135, ou seja, quase triplicadamente o mesmo valor de Gideão, estava dobrado ali para o valor do inimigo. Só que, quem estava com Gideão? Quem? Fale-me, aí vocês que eu quero ouvir aqui. O Senhor. O Senhor que nunca perdeu uma batalha, que é invicto de batalha. Moço, aqui, ele estava desanimado demais, Gideão. Estava tão desanimado aqui que ele não prestou atenção quem é que estava prometendo para ele. Porque, minha gente, se Deus, o Todo-Poderoso, fala para você, vá. Meu filho, você pega suas coisas, sai correndo. Porque quem falou não foi eu pra você que sou falho. Quem falou não foi alguém que de repente prometeu alguma coisa pra você e nunca cumpriu. Quem falou não foi uma pessoa que não pode mudar nada da sua vida. Mas é o Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas que existem na terra. Gente, que a terra é o estrado do pé dele. Que basta uma palavra pra ele falar assim, haja luz, puf, formou-se luz. Agora eu quero a divisão do mar e da terra. Pá! Era essa a pessoa que estava falando para ele. Uma coisa é ir pra batalha sem saber o que vai acontecer comigo. Agora, outra é eu saber que o próprio Deus falou assim, vá porque eu ajudarei. Eu vou fazer você ganhar. Meu filho, já estava lá no outro dia porque a vitória era minha, porque Deus já tinha falado e pronto. Gente, eu tô rindo aqui, mas imagina a situação dele. Porque a gente passa por isso. O desânimo
chega a deixar a gente assim, frustrado, desmotivado, até mesmo desacreditando do poder de Deus. Quantas e quantas vezes a gente tá assim, e você pode estar aí assim agora, tão desanimado, amassando, lagado, trigo lá onde amassa as uvas, porque simplesmente você tá cansado de tanto perder, você tá cansado de você trabalhar e não ver mudança na sua vida, você tá cansado de fazer as coisas e não ver mudança no seu relacionamento, você tá cansado de orar e parece que Deus não ouve você, e Deus tá igual aqui, ó, observando você, e você não tá percebendo, porque o medo, o cansaço, o desânimo tá falando muito mais além da grandiosidade de quem você é propriedade privada, exclusiva e selada com o Espírito Santo, que é de Deus. Entende? Mas aí o Senhor tá deixando você aí nesse momento triste, só que hoje Ele quer levantar e te dar bom ânimo. Levanta, meu povo, levanta aqui o que eu tenho para vocês. Vocês não conseguem nem imaginar, nem os seus olhos conseguem observar o que eu tenho para vocês. Eu posso todas as coisas. Eu não posso as coisas, eu posso todas as coisas. Eu sou o leão da tribo de Judá. Eu sou a raiz de Davi. Eu sou o Senhor. E acima de mim não há outro, nem abaixo de mim. Operando eu, quem me impedirá? Meu Deus do céu, não tem quem possa impedir quando Ele fala. A terra obedece, o mar estremece, as estrelas vão em fileira e obedece ao Senhor Todo-Poderoso. Bate continência, se apresenta no horário e Ele chama cada um pelo nome. E você e eu somos mais importantes. Mas por que estava acontecendo tudo isso? Por que Gideão chegou a questionar isso aqui? Porque estava acontecendo que eles estavam sendo maltratados, gente. Maltratados demais. O povo de Israel estava sendo maltratado. Por quê? Porque, como sempre, volta a ladainha. Israel se voltava contra Deus. O povo duro era o povo de Israel. Mas o povo que Deus amava. Que Deus amava demais. Porque merecia? Não, mas porque Deus simplesmente nos ama. Quem é que merece o amor de Deus? Não há esse que mereça. Mas Deus, Ele nos ama não por merecimento. Ele nos ama por uma condição dEle, de escolha dEle, de nos amar e acabou-se. Pronto, você não precisa fazer ou ser, basta Ele nos amar. E Ele nos amou, foi determinação dEle, Ele nos escolheu. Agora, por que se você está achando ruim, vai ter com Ele, meu filho? Porque eu só sei dizer que Ele nos ama, independente de qualquer situação, você fraco, você forte, você desanimado, você alegre. Deus não vai deixar de amar você por causa disso. Mas Ele está com você e não deixa você desistir. E tá na arquibancada torcendo por você. E tem horas que Ele vai dar uma cutucada de injeção de ânimo em você, pra você, levanta, meu filho, pera lá que eu vou só trazer aqui as memórias, as promessas que eu tenho pra você, e não só isso, eu quero que você viva, chega de você ficar vivendo da fé dos outros, chega de você ficar vivendo os testemunhos alheios, não, eu quero que isso seja pra sua vida, eu quero que você conte o que aconteceu com você. É isso que ele tava falando aqui pra Gideão. Tá, Gideão, você tá me falando bem aqui, o que aconteceu com meus antepassados? Esquece, porque quando eles viveram isso, eles estavam se voltando para mim. Eu livrei eles do Egito, conduzi eles pelo deserto, providenciei alimento, providenciei tudo, mas agora é uma nova geração, Gideão. Agora, sabe por que está acontecendo isso, Gideão? Deixa eu só trazer para ti a memória um pouquinho que está acontecendo isso bem aqui. Porque simplesmente vocês se voltam contra mim. Vocês vão lá e constroem deuses que não fazem nada para você, que tem olho, mas não vê, que tem boca, mas não fala, que tem mão, mas não move, que são construídos pelas mãos humanas, esculpidos, e não podem fazer nada para diferenciar a vida de vocês. Aí vocês lá criam holocaustos e ficam adorando. O que eles vão diferenciar na sua vida? Nada. Enquanto eu, que dei a vida por vocês, que salvei vocês do Egito, que conduzi vocês, abri o mar vermelho, fiz sair água da rocha, fiz todas essas coisas, vocês esquecem muito subitamente quem eu fiz, o que eu era, o que eu sou, e já estão aí o tempo todo com esses deuses antigos. Então é necessário apertar, estreitar vocês, para vocês entenderem que vocês são criaturas constituídas por mim, e eu sou o Criador, eu sou aquele que doa vida, eu sou aquele que tira vida, eu sou aquele que faço enriquecer, também faço empobrecer, eu sou o Senhor. Era isso que ele estava falando para ele. Tá bom, Gideão, pare de choramela.
Chegue de ficar falando dos antepassados. Eu vim aqui para você agora ter a oportunidade de entrar na história, deixar um legado, ir para a Bíblia. E uma hora Ana Carolina vai estar falando sobre você e injetando ânimo nas pessoas que estão ouvindo também, que estão fraco, desanimado, falando: ai, antigamente eu vivia bem, agora eu não vivo mais. Principalmente quando eu aceitei Jesus. Ei, Deus quer tudo isso para sua vida. Vamos lá, vamos levantar, vamos dar a volta por cima, porque quem está conosco é Jesus Cristo. Aleluia. Então aqui eles tinham abandonado Deus, viviam em desobediência, viviam adorando Deus que não fazia nada na vida deles. Tanto é que eles estavam aqui numa situação de escravos novamente. 70 vezes 7 quando você sai da presença de Deus. Aqui eles estavam de novo sendo escravizados por quem? Pelos medianitas, pelos amalequitas. E era um povo ruim. Além de ser 135 mil soldados lutando contra eles, eles não tinham mais vida própria. Eles não tinham mais felicidade. Porque você imagina que tudo que eles fabricavam, tudo que eles cultivavam ali ardamente na terra, lavrando a lavoura, plantando as coisas, quando era na hora da colheita, quem aparece? Os soldados, os medianitas, os amalequitas, e pegavam tudo, gente, não era uma coisinha não, eles arrastavam tudo, não ficava nada, nem uma folhinha assim, falou assim, ficou essa folha aqui, olha, esqueceu essa folha aqui para poder eu fazer um chazinho dessa folha, não ficava nada, gado, pato, tudo, eles levavam tudo. Aí você imagina, eles novamente iam trabalhar para poder fazer tudo de novo, e quando eles já estavam ali para colher, lá vinha eles. E assim foi. Durante um tempo acontecendo isso. Mas aí Gideão já estava decepcionado, estava triste, não aguentava mais trabalhar e não ver resultado. Não aguentava mais, não conseguia mais se alimentar das próprias coisas que eles produziam, de não ter mais vida própria, que os inimigos vinham lá e cefavam até a esperança, a fé, já tinham roubado deles. Era isso que ele estava assim, nessa posição de tristeza. Porque quando ele viu um anjo, minha filha, para ele ficar triste desse jeito e começar a exclamar diante do anjo: ah, mas sabe por que está acontecendo isso? Porque cadê você? Como é que eu vou confiar se eu não vejo acontecer as coisas na minha vida? Deus sabia disso. É por isso que Deus se apresentou diante dele e falou assim: homem corajoso, você, Gideão, que vai salvar o povo de Israel. Ele sabia que ele estava triste. Ele sabia que nem ele acreditaria que ele seria capaz de fazer isso. Mas era necessário Deus fazer isso para trazer à existência as promessas de Deus sobre a vida dele e ele viver na vida dele, testificada ali. Não o que viveu, o que deixou de viver, não. É agora, é hoje. Aí Deus começa a falar assim: me conta que vai acontecer isso agora, hoje. Aí Deus fala pra ele que tá com ele, aí ele começa a questionar Deus, porque ele tava, gente, desacreditado, ele precisava mesmo ser injetado de ânimo, então ele começa a botar Deus à prova, né, que ele pega e fala assim mesmo pra Deus, assim mesmo: se tu estás comigo, então me dá uma prova de que és tu mesmo que está falando, e por favor, não vais embora até que eu traga uma oferta. Aí ele falou assim: eu ficarei aqui até você voltar, disse Deus. Então Gideão entrou, foi cozinhar o cabrito, foi fazer o caldo, foi pegar todos os holocaustos para fazer ali uma oferta para Deus. Ele começou já a se animar, porque ele queria saber se era realmente Deus. Eu digo: eu não acredito que Deus chegou hoje na minha casa, Deus chegou hoje na minha casa. Mas triste ainda, mas fazendo ali as coisas, né? E Deus ficou ali, ó, só observando e esperando. Falou que ia ficar, ficou. Quando ele chega com tudo, gente, ele falou assim: ó, eu ficarei aqui até voltar. E disse Deus. Então Gideão entrou, cozinhou o cabrito, pegou o pão, barará, e fez tudo. Levou tudo, entregou ao anjo do Senhor que estava debaixo do carvalho. Então o anjo ordenou: põe a carne na pedra, põe coisa, derramou, fez ali o fogo, queimou o holocausto. Eu tô passando rápido para poder resumir aqui para vocês. Então naquela hora ali, Gideão compreendeu que era mesmo o anjo do Senhor, porque ele viu ali. Foi necessário Deus mostrar a glória dele para poder ele entender que a glória dele não se manifestaria só naquele holocausto, mas sim na vida dele, na vida de Israel e de quem Deus quisesse. Era necessário essa injeção de ânimo ali na vida dele. Aí ele pega e fala assim: ai de mim, Senhor, meu Deus, eu vi o anjo do Senhor face a face. Não fique com medo. Aí ele falou assim: não fique com medo. Ele pensou que ia morrer, né? Não fique com medo, o anjo. Mas o Senhor respondeu:
está tudo bem, você não morrerá. Muito pelo contrário, você vai viver, vai ver o que eu posso fazer, o meu poder que se manifestou nos seus antepassados, você vai ver face a face acontecer com você. Nossa, você vai ter a sua própria experiência, Gideão. Levanta, homem. Aí ele pega Gideão, constrói ali, aí que chega aqui, ó. Constrói ali um altar para Deus, o Senhor, e chama de o Senhor é paz, porque a paz reinou no coração dele. Começou ali a surgir esperança. Quando Deus chega na nossa vida, tudo transforma. E aquilo que está morto ressurge sobre dentro da gente. Por mais que não haja mais fé, mas que tão pequenininha, mas Deus faz resplandecer e age dentro da gente uma força inexplicável que nem a gente conhece. É no momento da dificuldade. Deus, ele não vai deixar você isento de passar pela dificuldade, mas ele está com você durante a dificuldade e faz brotar de dentro de você pérolas desconhecidas e começa a sair qualidades e experiências que nem mesmo você conhecia que existia dentro de você. Manuseios, coisas que desconhecidas por você, Deus faz trazer a existência, bota para fora, e você conhece um Deus que você só ouvia falar, mas agora vê testificado, e você conhece também uma força incomparável que só pode vir do próprio Deus, que nos fortalece quando nós estamos fracos, é que ele nos faz estar forte, amém? E aqui pega aqui, e ele pega e fala assim mesmo, e a cidade que pertencia à família de Ebiezer. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão. Gente, ele foi embora. Foi amanhã, foi segunda-feira, foi terça. Não, ele falou assim, não, daqui a um ano eu vou voltar e você vai ganhar os midianitas. Não, foi imediato, foi instantâneo. Foi ali, é pronto, imediato. É hoje, Gideão. Sem procrastinação. Chega de você ficar aí malhando esses trigos aí escondidos pro povo vir e tomar tudo que é de vocês. Não, chegou a hora de você tomar posse do que é seu. É hoje, levanta e vamos. E naquela noite, o Senhor disse a Gideão, leve o touro que pertence a seu pai, derrube o altar de Baal. Aí ele começa a destruir tudo ali que estava de Baal. E o povo de Israel ainda ficou contra ele. Estavam cheios do demônio, estavam achando bom adorar ídolos, ter uma vida ali abençoada, para dizer o contrário, estava uma vida ali de terror, sendo cativeiros ali, escravizados, tendo que plantar e tendo que não semear, não pegar nada do que plantou. Os malequitas vinham, tomavam tudo que era deles. Que vida é aquela que eles estavam vivendo? Ele saiu destruindo tudo quanto era os altares, tudo quanto era as coisas, e ainda vieram contra ele, pedir pro pai dele, entregar ele, que eles iam matar, porque ele tinha destruído ali os deuses deles, tudinho. E o Senhor, e o pai dele pega e fala assim, quer dizer que vocês estão querendo destruir, matar meu filho, porque ele destruiu Baal. Destruiu uma coisa que Deus não habita, não gosta. Então Baal que se defenda, não destruiu, não foi ele lá? Se ele não pode, ele não tem força, então ele que defenda agora o holocausto dele, lá o próprio altar dele, porque Deus faz pegar fogo quando você bota um holocausto. Mas o Baal, o que ele fazia? Nada, porque ele não consegue fazer nada, gente, não adianta. Infelizmente, a verdade é essa. Não contra jamais alguma religião, mas a verdade é dita. Me fale o que vai movimentar alguma coisa feito por mãos, um pedaço de uma coisa. Não tem como. Mas nosso Deus é vivo, ele nos carrega pela mão, ele nos faz levar onde ele quer, quando ele quer, faz sentar na mesa de príncipe, uma pessoa bem baixa, porque Deus é Deus, ele pega as coisas que não são e confunde com as que são. Aí ele pega e fala assim, ó. Então, os medianitas estavam bem ali tudinho, né, já, para poder destruir eles, para poder vir, mas o Senhor estava com ele na batalha. Aí ele começa a falar que ele vai destruir eles, que eles vão lá destruir tudinho. Aí então Deus pega e fala bem aqui no 33. Então todos os medianitas, malequitas e todos os povos do deserto se juntaram e atravessaram o rio do acampamento de Jerezeel
E o Espírito de Deus dominou Gedeão. 1:34. Ele tocou uma corneta feita de chifre de carneiro, e os homens do grupo da família de Eliezer foram todos juntos, se tornaram-se uma grande pessoa. Então ali na mesma hora o Espírito do Senhor se apossou dele, deu força para ele, incalculável, para ele vencer os medianitas ali. Mas eu quero compartilhar alguns versículos aqui, vamos lá? Eu vou compartilhar com vocês alguns versículos aqui que falam sobre as perspectivas que a gente pode tomar sobre isso. São 5 perspectivas. O primeiro dela fala sobre o quê? O chamado pela graça é a primeira perspectiva. Fomos chamados pela graça. Tá em Deuteronômio, no capítulo 7, no versículo 6, que vai falar assim, ó. Pois vocês são o povo escolhido do Senhor, nosso Deus, entre todos os povos da terra. Ele escolheu vocês para serem somente deles. O Senhor Deus os amou e o escolheu, não porque vocês são mais numerosos do que os outros povos, de fato. Vocês são menos numerosos do que qualquer outro povo, mas o Senhor os amou com a sua força e os livrou do poder do faraó, rei do Egito, onde vocês eram escravos. Ele fez isso para cumprir o juramento que tinha feito aos seus antepassados. Amém? Lembre-se que o nosso Deus é único e ele é fiel e mantém a sua aliança, e ele continua a amar por 1000 gerações aquele a quem ama e obedece os seus mandamentos. Ou seja, nós somos chamados pela graça. O povo de Israel era numeroso, menor? Sim. Mas Deus nos chamou porque eles não eram em grande quantidade. Deus os chamou porque o amava. E ele falou assim, eu estabelecerei com vocês a minha aliança. Eu vou fazer vocês vencerem. Eles não venceram porque simplesmente eles eram muito, não. Mas porque a graça do Senhor alcançou eles aqui e fez cumprir o que Deus já tinha prometido aos seus antepassados, que eles venceriam, que eles tomariam posse da terra prometida. Uma vez que Deus prometeu, acabou. Você pode estar uma só pessoa contra 400 profetas de Baal, como foi Elias, e você vai vencer, porque Deus está com você. Gente, quem está com você é Deus. Se você está sozinho, ainda que você esteja só, mas se Deus está com você, você não precisa de mais nada. O mundo todo está com você. Porque ele é dono do mundo, ele é dono de todas as coisas. Quando ele fala, tudo para e obedece ele. Entenda isso. Toma, abre a sua mente, tira, Senhor Deus, tira toda a cauterização da minha mente. Me faz a viver uma fé. Ei, quem está comigo é Deus. Espera lá. Como foi que formou tudo? Olha para o mar. Olha para o mar, pelo amor de Deus. Se você não tiver como olhar, abre aí no seu celular. Olha, maior, Atlântico, Pacífico. Ele pega com a concha da mão dele. Gente, que tamanho de Deus é esse? É o seu Deus. O que será mais difícil para ele fazer na sua vida? Não tem. A concha da mão dele. Ele pega. Olha, pega um balde. Gente, eu não tenho nenhum balde aqui não, mas pega um balde. E pega um gota-gota e pinga dentro. Aí você vai olhar aquela gotinha lá dentro. A Bíblia fala que todas as nações unidas juntos é aquela gota ali para ele. Olha o tamanho do nosso Deus. É isso que eu quero que você pare de duvidar dentro de você, que o seu Deus não pode. Ele pode. Quem não pode é a gente, sozinho. Mas com ele, a gente pode tudo, todas as coisas. Então aqui, o segundo princípio que eu quero compartilhar com vocês vai falar sobre um valor pessoal. Mas eu queria só compartilhar aqui pessoas improváveis, que tem várias na Bíblia, né? Mas a gente tem, olha, Davi. Quem era Davi? Um pastor de ovelhas, que até a família esquecia dele. Porque quando o profeta foi lá para ungir, porque Deus mandou ungir ele apresentou todos os filhos e esqueceu de quem? De Davi, que era o que ia ser ungido. Porque aos olhos dele, não era o Davi que ia ser ungido. Ia ser um dos filhos que estavam na batalha, que eram mais fortes. Mas Deus, ele conhece a essência e conhece o ser humano. E ele pegou quem? O mais improvável. Ele disse, não, ninguém senta na mesa enquanto Davi não chegar aqui. Olha só, quem não era nada, que é o último a comer todos os dias na sua casa, era Davi. Mas naquele dia, Deus o colocou como o primeiro em honra. Ei, ninguém senta, ninguém come nada aqui enquanto Davi não chegar aqui. E quando chega na mesma hora, ungiu.
Ele assumiu o trono no mesmo dia? Foi no outro dia, ele virou rei. Oh, maravilha, todo mundo se rende aos meus pés. Foi isso? Não, não foi. Ele demorou anos para poder tomar o reinado, gente. Mas simplesmente porque era uma promessa, mas Deus tinha que preparar ele no processo da promessa para ele estar preparado para receber um governo, para tomar conta. Então, tem processos. Aí quem mais que a gente lembra? Paulo, um grande perseguidor de Deus. Ia lá e exterminava todo mundo que estava pregando a palavra de Deus. Eu vou matar esses todos, porque ele achava que eles não eram verdadeiramente de Deus. E ia mesmo, sabe, com amor, tinha vontade, tinha empenho. Ele ia para Damasco, pegava um monte logo de liberação para chegar invadindo, matando todo mundo para não perder tempo, porque era muito longe de uma cidade para outra. E nesse tempo, gente, não tinha avião, não tinha trem, era cavalo, era pé. Era longe as coisas. Mas ele não pensava, 2 vezes ia lá, pegava os mandatos para tirar a vida do povo, até que o Senhor se revela com ele face a face, e ele teve ali uma luz impactante. Agora, você já viu luz derrubar alguém? Eu nunca tinha visto luz derrubar alguém. Você pega uma luz de holoforte, bota no olho, a pessoa ser derrubada, impactada. É só a mão de Deus que usou até a luz para impactar, para falar para ele: ei, eu sou agora a luz. Mas sabe o que foi isso? Para poder tirar a cegueira espiritual dele. Mandou ele lá para poder, com Ananias depois, orar para poder repreender e cair as escamas do olho dele. Mas até Ananias já estava com: Senhor, tu tem certeza, Senhor? Dá vontade de falar, Ananias: Senhor, tu tem certeza mesmo? Tu não tá enganado, não. É Saulo, aquele que tá matando todo mundo, Senhor. Ele que vai vir aqui. É Saulo. É improvável, né? É totalmente desconhecido. É contramão, não é? Contraditório de tudo que eu faço. Mas é aquele mesmo que eu vou usar. É aquele mesmo que vai deixar um legado de maiores livros escritos na Bíblia. É aquele mesmo que vai para a ilha de Patmos. É aquele mesmo que eu vou mostrar muitas coisas para ele. É aquele mesmo que eu vou levantar como um grande homem de Deus, que vai pregar minha palavra. É aquele mesmo que vai ter que pregar minha palavra procurando por onde fugir, porque vão perseguir ele. É aquele mesmo, improvável, que eu vou fazer alguma coisa. Entendeu, gente? É isso. E o filho pródigo? O filho pródigo, ele tinha tudo ali com Deus, mas simplesmente ele resolve que quer pegar a herança dele, como se o pai dele tivesse morrido, declarado o pai como morto praticamente, né? E ir lá quebra a cara. Vai lá, quebra a cara, Deus deixou. Quando uma hora ele vê: nossa, até os porcos do meu pai se alimentam melhor. Tem comida, deseja ser os porcos do pai dele. Uma hora que era o filho e queria ser os porcos no outro dia. Mas quando ele volta, o pai pega e fala assim: pode ir embora, fecha a porta, não deixe ele entrar, porque ele não é mais meu filho. Foi isso, gente? Não, não foi. Entra, deixa entrar. Pega e mata o melhor gado, pega a melhor roupa, porque aquele que estava morto reviveu, ou seja, houve salvação, houve transformação. Esse é o nosso Deus, que pega coisas improváveis, gente. É isso que eu quero que vocês entendam. O que pode ser difícil para Deus? Nada. Então aqui um valor pessoal, eu quero compartilhar em Jeremias, no valor, Jeremias capítulo 1, versículo 5, que vai falar assim: antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Gente, quem foi que fez isso aqui? Quem foi que deu um valor pessoal a você? Esse foi o próprio Deus. Eu escolhi você antes que você nascesse, dentro da barriga da sua mãe. O próprio Deus falou isso. Como é que a gente vai duvidar? Que medo que a gente vai ter quando Deus fala que ele fez e acabou? A outra perspectiva é para revelar esse valor. Ele vai lhe dar uma missão. Que missão é essa? Missão, gente, não é que a gente esteja pronto, mas é para você se achar diante do propósito que Deus quer para você. Quando Deus chamou Davi, ele não sabia como é que ele ia fazer, como é que ele ia ser rei. Mas Deus foi dando trajetória para ele, quando ele foi passando com a dificuldade com Saul, quando ele foi passando por todos os processos que Deus fez ele viver, ele foi amadurecendo e aprendendo para chegar na hora, saber como reinar com o povo. Então, missão que Deus dá para você não é para você morrer, é para você estar diante do seu propósito. É para Deus forjar caráter, trazer dentro de você uma força desconhecida de você, para você viver um propósito que Deus quer para você viver. Amém? Aí, isso aqui, se a gente for ver, tá falando ali em Juízes, no capítulo 6, 14, quando Deus falou com o próprio Gideão.
Ele pega e fala para Gideão assim: então o Senhor Deus ordenou a Gideão: vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos medianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Deus sabia que dentro dele existia uma força que poderia destruir os medianitas e livrar o povo de Israel. Por isso que Deus o procurou. Mas ele não acreditava mais nele. Foi necessário Deus fazer isso aqui e impulsionar ele a entrar na guerra e parar de viver de migalhas para poder ter uma vida transformada. Tanto é que quando aqui fala no 34, que fala assim: o Espírito do Senhor dominou Gideão, pronto, acabou aqui, ele venceu, minha filha, ele foi na frente. Ele ficava com medo? Ficava, mas ele ia, continuava. Ou seja, a gente vai ver, chega na hora, não encontra ainda, não chegou na posição que Deus quer, vai dar medo, vai dar tristeza, vai, mas espera lá, quem me prometeu foi Deus, vamos levantar, vamos continuar. Eu não cheguei no propósito, ainda vai ser conquistado. Tanto é que ele pega e chega aqui e fala: quando tá para eles receberem a bênção, aí Deus pega e fala assim mesmo: olha, é o seguinte, vocês têm gente demais, entendeu? Então, tem 32 mil pessoas, eu não vou poder deixar que você vá para a batalha com medianitas com 32 mil pessoas, porque depois vocês vão virar para mim e ter a coragem de falar assim mesmo: nós ganhamos pela nossa força, eram muitos soldados e a gente conseguiu vencer. Então, vocês vão tirar a glória que é minha e colocar em coisas. Quantas vezes nós fazemos isso? Deus, diante da situação mais difíceis e improváveis, ele faz lá, levanta a gente, caco dos cacos, nos coloca numa posição de honra. E quando nós estamos lá na honra, esquece quem foi que fez. Deus. Aí começa a dar glória para quem não foi. Ah, mas foi por causa do meu estudo. Ah, mas foi por causa do remédio que eu tomei. Não, foi por causa do médico que veio lá da cochichinha, da não sei do que, e fez isso. Não, quem fez foi Deus. Quem fez foi Deus. Deus usou o médico para fazer isso. Deus usou aquela medicação para fazer isso. Deus me deu sabedoria, discernimento para poder aprender essa matéria difícil. Mas toda a glória foi do Senhor. Não tire a glória dele. Aí ele pega e fala assim: faz o seguinte, pega os medrosos tudinho, chama eles aqui e manda embora quem tiver com medo. Gente, foi só embora, sabe quanto? 22 mil homens. Tinha medroso naquela situação, não tinha gente medrosa. Pense no homem medroso que tinha ali. Porque, gente, de 32 mil, voltou 22. Ficou só 10 mil, gente. 10 mil homens. Aí, se você pensa, você já começa a tremer na base. 135 mil homens estão esperando eu chegar. Era 32, agora só tem 10. 22 medrosos voltaram. Senhor. Aí o Senhor fala assim: não, mas ainda tem muita gente. Ainda tem muita gente. Vai lá na água, desce todo mundo lá. Quero que beba água, bora ver como é que bebe. Quem vai que lamber feito um cachorrinho, que pegar logo na mão e beber, ou quem vai se ajoelhar para poder beber água? Quando ele fez isso, só sobraram 300 que pegaram com a água aqui, com a mãozinha e lamberam igual um cachorrinho e beberam, não estavam nem aí, se ajoelharam, não, pegaram ali e foi. Ele falou: é esses 300 bem aí que você vai vencer. É só esses 300. Manda os outros tudo voltar. De 32 mil pessoas, ficaram 300, gente. Aí você podia falar assim: bora todo mundo voltar logo, que a vergonha vai ser menor, porque não tem como vencer com 135 mil pessoas. Com 300 só. Mas ainda assim, Deus leva ele próximo do acampamento. Ele ainda estava com medo, não estava acreditando, e Deus falou assim: vai lá, invade agora. Se você não quiser invadir agora, porque você está com medo, vamos fazer o seguinte: Deus conhece o ser humano. Eu vou permitir você descer junto com o teu capataz. E você vai ouvir a estratégia do teu inimigo para poder entender que eu tô com você, cabra frouxo. Levanta, vai lá. Faltou falar isso. Ele desce, porque ele estava com medo. E escuta, gente, o próprio inimigo falar da boca dele: eu sonhei que estava acontecendo bem isso aqui, entrava, dominava todo mundo. E aqui ele fala assim, ó: naquela noite, levante e vá ao ataque do acampamento. Eu já dei a vitória a vocês. Mas se você estiver com medo de atacar, desça do acampamento e vá lá, leve junto Purá, que é o seu ajudante. Quando ele desceu no acampamento com Purá, os medianitas, malequitas e os povos do deserto estavam espalhados como nuvens de gafanhotos. Era muita gente. E como era tantos animais como a areia da praia. Quando Gideão chegou, ouviu um homem contando um sonho a um amigo. Ele dizia: eu sonhei
que um pão de cevada rolou dentro do nosso acampamento e veio e bateu numa barraca. Caiu e virou do avesso e ficou estendido no chão. Acabou, né? Aí o amigo respondeu: é a espada de Gideão, israelita, o filho de Joás. Isto quer dizer que Deus entregou a ele o nosso povo e todo o nosso exército. Deus do céu, quer mais fé do que essa? O próprio inimigo já estava falando: acabou, nós estamos exterminados, nós vamos agora entregar, porque o próprio Deus vai entregar a gente na mão de Gideão. Aqui ele teve uma fé: agora eu vou. Então vamos fazer assim. Deus foi lá, deu estratégia para ele: não, você não vai pegar os 300 de uma vez, não, vai 100 para cá, 100 para ali e 100 para cá. Mas quando você der o grito, tocar a trombeta, minha filha, eles vão ficar tudo confundidos. E quando ele tocou, a Bíblia fala que eles começaram a se confundir, os inimigos matavam um contra o outro, começou a lutar e foi diminuindo a quantidade, gente. Ou seja, Deus deu a vitória para ele com as 300 improváveis, diante de 135 mil soldados. Quem é isso? É o nosso Deus. O Deus que pode todas as coisas. O Deus que quando fala, vá, não pense, não procrastine, não pense como, onde, como, eu vou. Porque como Deus deu estratégia para Gideão, meus antepassados, não será diferente, porque ele vive no presente e está no futuro, sabendo o que vai acontecer com a gente. Amém? Que Deus abençoe você. Deus é lindo demais, minha gente, não aguento. Essa história de Deus é simplesmente apoteótica, maravilhosas. Não tem como você não ficar maravilhosamente vibrando quando você escuta as promessas de Deus e as histórias de Deus que nos dá a força de vencer. Então vamos que vamos vencer, porque Deus está conosco. Amém?